A paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha que coisa maravilhosa, hein? Primeiro, o escritor se refere aos crentes em Jesus como santos, ok? Não como uma imagem idólatra, né? Como alguém que fez algum milagre para ser reconhecido como uma divindade, né? Alguém sobrenatural. Não. Quem entrega a vida a Jesus Cristo e é obediente a Ele, é fiel, esses são santos, ok? E ele fala assim, ó: participantes da vocação celestial. Nós temos uma vocação celestial. Qual é a nossa vocação? Vocação é aquilo que eu nasci para ser, eu nasci para fazer. A nossa vocação é de sermos filhos do Deus Altíssimo, filhos de Deus. Então todos nós que somos santos temos a vocação de sermos filhos de Deus. E os filhos de Deus, pela sua vocação, tem um chamado para a santidade, para a obediência, para fazer a obra do Espírito Santo. Ele diz assim: considerai a Jesus Cristo. Nós temos que considerar, mas considerar o quê? Eu já entreguei minha vida a Jesus? Eu já não sou santo, né? Eu já não tenho uma vocação celestial que eu recebo por ser filho de Deus? Sim, mas mesmo assim ele fala: considere o quê? Que Jesus Cristo foi um apóstolo. E o que é o apóstolo? O apóstolo é alguém que foi enviado. Aí lá em João 3,16 diz que Deus amou muito da maneira que enviou o seu filho. Ou seja, ele foi um apóstolo. E por ele ser apóstolo, por ele ser um enviado de Deus, ele pôde enviar outros. Assim ele chamou os 12 para o apostolado. Ok? Então, considere que Jesus Cristo foi um apóstolo de Deus enviado a este mundo. Um apóstolo de Deus, ok? Considere isso, crente. Considere também que ele é sumo sacerdote. Para eu entender o que é um sumo sacerdote, eu tenho que voltar lá na história do povo de Deus, depois que saiu do Egito, quando Deus estabelece ali os sacerdotes e o sumo sacerdote. Uma tribo daquelas de Israel, uma tribo das 12, foram separadas para serem os trabalhadores da casa do Senhor, os levitas. Dentre eles, dentre uma família dos levitas, Deus escolheu uma para ser as de sacerdotes, e dentre esta família Deus escolheu um para ser o sumo sacerdote. Então existe uma hierarquia no meio do povo de Deus: sumo sacerdote, levitas, que são os trabalhadores, e as demais tribos que compõem a nação de Israel. E o sumo sacerdote era aquele que ia à presença de Deus para apresentar as suas necessidades e as necessidades do povo a Deus. Ou seja, ele intercedia a Deus pelo povo, ele intermediava o contato de Deus para com o povo. O profeta recebe de Deus e transmite para o povo. O sacerdote recebe do povo e transmite para Deus. São as vias que Deus usa para se comunicar na antiga aliança. Então, Jesus Cristo foi o sumo sacerdote. Ou seja, o que ele quis dizer como sumo sacerdote é que Jesus é o único intermediário. Porque assim, quando existia um sumo sacerdote, não tinha dois. Era necessário que um morresse para que o outro passasse a ter essa função. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi feito sumo sacerdote. Só que ele está vivo. E está vivo para sempre, por toda a eternidade. Então não haverá nenhum outro sumo sacerdote além dele. E isso nos prova que Jesus Cristo é o único intermediário entre Deus e o homem. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Lembra que eu falei, o sacerdote pega, recebe dos homens e leva até Deus? Então nós levamos todas as nossas necessidades, angústias e aflições a Jesus Cristo.
E Ele está à destra de Deus Pai intercedendo por nós a todo momento. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.